Eu não crio expectativas por qualquer filme que seja, mas isso também não significa que eu esteja alienado e solto no mundo. E é muito fácil você ter pé atrás com a refilmagem live action de Branca de Neve, se você tiver um pouco atento em tudo que está acontecendo. O histórico da Disney, com suas refilmagens live action, incapazes de capturar a mesma emoção e a mesma fantasia que os originais animados possuíam. A escalação de Gal Gadot, que é uma atriz de talento muito questionável, e também toda a polêmica que envolveu a digitalização dos anões, em vez de estes terem sido interpretados por pessoas com nanismo, depois de uma declaração polêmica feita pelo ator Peter Dinklage. Tudo isso criou um cenário muito negativo para a chegada deste filme, cujo ponto positivo é a sua protagonista, interpretada com muito carisma e muita dedicação pela atriz Rachel Zegler. Ela é a intocada pelo desastre que é esse filme, seja porque é capaz de trazer essa ingenuidade, essa pureza, mesmo tendo sido alvo de trolls da internet que questionavam que a sua herança latina a fazia impossível de ser escalada como a Branca de Neve, seja porque a direção de Mark Webb é incapaz de transformar os números musicais ou mesmo de construir cenas que são visivelmente interessantes, que são emocionalmente envolventes. São cenas que apenas empurram a história para frente, muito em sintonia com o clássico de 1937. Mas eis que há uma diferença brutal entre este filme e o clássico. Cerca de 90 anos separa os dois filmes. E isso significa que nós, como espectadores, amadurecemos em relação a esses filmes. Nós amadurecemos em relação às expectativas que nós criamos, às convenções, aos clichês, aos desdobramentos de histórias como a de Branca de Neve. E isso não quer dizer nada em relação do clássico de 37, que continua uma obra seminal da história da animação e do cinema. Isso significa apenas que a trama desse filme amadurece muito mal para os tempos de hoje. É muito infantil até. É incapaz de capturar o que poderia capturar nessa versão: a floresta sombria, o ciúme e a inveja da Rainha Mar, a luta de classes encenada pelos artistas que se tornaram bandidos e que agora se refugiam na floresta, que é um tema insistentemente batido dentro do filme, onde que nós precisamos ter governantes que sejam mais generosos e que partilhem as riquezas com seus governados. Um tema que se torna um verdadeiro blá blá blá, vindo da boca da Disney, que é uma empresa bilionária e que está muito à frente do mercado e que impõe seus valores e seus princípios em detrimento dos desejos dos espectadores, ou de um desenvolvimento de animações que desafiem verdadeiramente esses temas que ele traz em Branca de Neve. O filme é muito infantil, mas um infantil ruim. Não é um infantil que nós possamos levar uma criança para assistir. É um infantil porque o discurso é infantilizado, como se a Rainha Má, que representa esses mal governantes que absorvem tudo para si, toda a riqueza do povo, enquanto oprimem esse povo, construindo um exército para se proteger, e a Branca de Neve representando essa governante boa, que entende a importância do povo e de confraternizar com esse mesmo povo e de dar a esse povo dignidade. É infantil o discurso, é discurso de quinta série, é discurso que a gente aprende no colégio, que o filme insiste, martela, mais forte até do que os anões martelam para encontrar uma pedra preciosa na mina. E o filme nem respeita a escala dos acontecimentos. A gente chega até a imaginar que a Rainha Má organizou um grande exército, quando na verdade uma dúzia de soldados protege o seu castelo e nenhum mais. Assim como uma dúzia de rebeldes lutam com essa dúzia de soldados, em uma cena que deveria ser o clímax do filme, mas é um dos momentos mais patéticos do filme, em que você vê
É até cômico falar dessa cena para vocês, porque o diretor, talvez ciente da grandiosidade, faz um plano geral, um plano aberto, e a gente vê que quem protege o castelo é meia dúzia de pessoas. Chega a ser bobo até mesmo o meio com o qual a Branca de Neve consegue desarmar esse exército. Mas se eu continuar nesse caminho, eu não vou nem falar para vocês como os efeitos visuais computadorizados dos anões são assustadores. Assustadores que nos levam para o Vale da Estranheza, para os primeiros filmes do Robert Zemeckis, como Expresso Polar ou A Lenda de Beowulf, em que a gente não sabe muito bem se está vendo humanos ou criações computadorizadas. E é um troço que fica ainda mais assustador quando a gente olha que o Dunga parece um parente não muito distante do Sméagol, do Gollum, e só falta para ele um anel para ele se transformar numa criatura monstruosa. E isso sem contar a direção de arte, que não explora absolutamente nada do que poderia explorar. E basta a gente ter visto há pouco tempo o Wicked. O que ele pôde fazer, mesmo que a direção do John M. Chu tivesse sido uma direção que não explorou tão bem quanto poderia o talento da direção de arte. Aqui você tem um castelo, você tem a ponte que liga ao castelo, você tem uma aldeia que é igual a qualquer aldeia medieval europeia. Você tem uma floresta sombria que não é desenvolvida e não é trabalhada, senão timidamente. Você tem a Casa dos Anões, que é a mesma coisa, ou a mina. São ambientes que poderiam ser trabalhados de uma maneira mais rica, especialmente se considerarmos que estamos falando de um filme que custou 270 milhões de dólares. Um valor absurdo para a construção de tanta pobreza visual. E uma pobreza que converge na figura da Rainha Mar, que aqui é interpretada pela Gal Gadot como se fosse uma diva, como se enxergasse diante do espelho como uma diva. Esse espelho que mantém a mesma lógica visual do espelho da animação clássica e que aqui comunica a tal da beleza, que no inglês, na verdade, é fairness, é justiça ou justeza, que a rainha jamais poderia ter tido por ser quem é. Então, mesmo subvertendo a lógica, poxa, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não é bem bela, porque o filme não compara belezas, digamos assim, da Rainha Má com a da Branca de Neve. Ele compara fairness, justeza, o que não faz o menor sentido, porque a Rainha Má nunca foi justa. Então, como é que ela já pôde ter sido a mais justa do reino? E a atuação da Gal Gadot não é jogar pedra em morto, mas não tem como. A atriz atravessa o filme com aquele figurino pesado da Rainha Má, aquele figurino cheio de joias e que ela mexe as joias no dedo como se ela fosse Denzel Washington em Gladiador 2. Ela quebra a patinha do siri justamente para enfatizar que ela é capaz de atos violentos e brutais. Mas nada disso esconde a incapacidade da atriz de não ter senão um semblante, que é aquele sorrisinho de canto de boca, como se estivesse acima do bem e do mal, como se estivesse no controle de toda aquela situação, como se estivesse apenas em um faz de conta. Eu acho, inclusive, que a atriz se beneficia muito quando ela se transforma em bruxa má e quando a maquiagem faz com que a inexpressividade da atriz acabe não sendo tão evidente quanto foi no restante do filme. É um desastre simplesmente porque é um filme ruim. É um filme que não entende a magia, a emoção que existia na obra original e é incapaz de reproduzir porque é incapaz de enxergar que, para manter a magia viva em 2025, talvez fosse necessário transformar essa magia. Tenta repetir o que as refilmagens e live action fizeram e tenta repetir a trama do original. Dois erros imperdoáveis e que fazem que o filme mereça 1,5 estrelas em 5. Esse meio é só por causa da Rachel Zegler. A Disney lançará mais uma refilmagem de um clássico da animação esse ano, Lilo e Stitch. E se você quiser saber o que eu achei sobre esse filme, se inscreve no canal que quando o filme for lançado eu vou estar publicando a crítica, como eu publico a crítica de todos os lançamentos no cinema e no streaming.